Capítulo 8. Limitação fatal número 4. Crítico, exigente, implicante ou rude demais. Certa vez fui convidada a participar de uma reunião com a diretoria de uma empresa bem-sucedida no ramo da construção. As áreas externas estavam impecáveis. Ao entrar no edifício, fui recebido e acompanhado até o escritório no segundo andar, com vista para um belo lago artificial. Todo o cenário tinha uma aura de elegância e sucesso. Eu estava apreciando a vista e me familiarizando com o ambiente quando o restante do grupo chegou para a reunião. Éramos cerca de 10 pessoas e a apresentação estava correndo bem. Uma atmosfera de medo. Pouco após começarmos a discussão, uma mulher de 40 e poucos anos, chamada Pam, fez perguntas sobre o material que estava sendo apresentado. Subitamente, a atmosfera positiva veio abaixo. Do nada, ela disparou. Isso é ridículo. Quem forneceu esses números? Epa, o que foi isso? Pensei. Isso vai ficar interessante. O foco e o tom da reunião mudaram de repente. Alguém deu uma resposta breve, a Pam fez mais perguntas num tom agressivo. Percebi que todos os presentes começaram a ficar tensos, mas Pam continuava o ataque sem se impor com a ansiedade que estava provocando. Para piorar, ela nem dava ouvidos à resposta de vários dos participantes e, consequentemente, estava perdendo informações importantes que teriam solucionado diversas dúvidas que levantou. Passaram-se mais de alguns minutos e a pessoa que havia convocado a reunião pediu que fizéssemos um intervalo. Eu fiquei quieto e testemunhei a discussão do líder da equipe com Pan para descobrir o que estava se passando. Era simplesmente balançava a cabeça e cruzava os braços, recusando-se a ouvi-lo. Finalmente, ele disse, frustrado: Pan, por que você está forçando tanto a barra? A resposta dela foi clássica. Ninguém nunca me dá ouvidos. Estou cansada de ser ignorada. Sempre digo o que ninguém quer ouvir. Ninguém entende. Parece que sou burros. A mensagem foi dada em alto e bom tom. Pan era crítica e rude, e havia algum tempo vinha tendo atritos com o grupo, tanto em público quanto em particular. Agora estava dando um passo além, humilhando todos na presença do chefe. A atitude crítica de Pan era lendária. A reunião com ela se transformava em eventos repletos de tensão e acusações. Toda a ideologia da empresa estava sendo afetada por esse comportamento e vários entre os melhores funcionários estavam se demitindo. Por sua integridade, não lhes permitia continuar trabalhando num ambiente de hostilidade constante. Alguns buscavam maneira de serem transferidos para outro departamento. O clima era de medo, ansiedade, todos viviam à espera do próximo ataque de Pan. Mais tarde, naquele mesmo dia, o chefe me pediu que conversasse com ela. Após fecharmos a porta e nos sentarmos um de frente para o outro, eu lhe perguntei sem rodeios: Isso dá algum resultado? Ela ficou meio confusa. Está se referindo a estarmos aqui ou à reunião? Bem, eu estava pensando na reunião, respondi. Ela imediatamente ficou na defensiva e começou a relatar os problemas que vinham ocorrendo havia algum tempo, os quais ela sabia que não seriam resolvidos. Também tinha muito a dizer sobre os demais. Não se dedicava tanto quanto deveria, não estava tão empenhados quanto ela, e além do mais, eles nem sabem de tudo que eu sei sobre a situação. O monólogo de Pan estava repleto de rancor. Estava claro que a posição que ela adotava tinha passado do ponto. Ela criticara os outros durante anos e já tinha desistido de tentar ser sutil. Seria o fim da sua carreira nessa empresa, a menos que ela adotasse medidas drásticas para remendar os estragos e provar sua utilidade. Infelizmente, em sua cabeça, ela estava contribuindo com sua visão perspicaz, mostrando tudo que não estava certo. Na realidade, ela criticava os outros de forma exagerada e muitas vezes abusiva. Em sua opinião, ninguém, absolutamente ninguém, trabalhava tão bem quanto ela. Ela era incansável. Seu poder de crítica abrangia a empresa inteira. Ela apontava as deficiências do presidente
como a mesma facilidade que enumerava as do porteiro. Cada decisão estratégica, plano, relatório, contratação, aquisição tinha defeitos que só ela via. Mas o aspecto pessoal da vida de Pan era ainda mais revelador. Ela se divorciara e seu único filho havia se afastado dela. Não tinha amigos próximos e dizia que não tinha tempo para amizades, pois a carreira a mantinha ocupada demais. E ainda assim estava prestes a perder o emprego ao qual servia com tanta dedicação. Alguns dias depois, Pan foi convidada a se demitir. Quanta gente você conhece que age assim? Essas pessoas negativas acreditam que a função delas é apontar todas as falhas de uma ideia e de um projeto, ou pior, daqueles que trabalham nele. Não há virtude alguma em achar defeito no trabalho ou na contribuição de todos os demais. Contudo, é uma enorme virtude saber encontrar os outros a oportunidade para crescerem e serem melhores e ajudá-los a superarem. Todos os dias as empresas se perguntam o que fazer com aqueles funcionários que carregam uma bagagem pesada, a qual está repleta de problemas mal resolvidos no passado que constantemente se manifestam no presente. Vale a pena manter uma pessoa que é competente, mas gera atrito com os outros funcionários? Será que abrimos uma exceção para esse comportamento inadequado, visando nos beneficiar de suas aptidões? Talvez sim, no curto prazo, mas não por muito tempo. Se um funcionário que tem mau comportamento se recusa a corrigir um problema, é apenas uma questão de tempo até suas condições sejam ofuscadas por suas limitações. É nessa hora que os chefes são demitidos pelos diretores, ou que os subordinados começam a procurar ambientes mais saudáveis. Quando eu estava na faculdade, trabalhei para um homem que tinha a mesma limitação que Pan. Nas férias de verão, consegui emprego em uma equipe de pesquisa de opinião. Bob dirigia o departamento e era perfeccionista. Esperava que tudo estivesse perfeito o tempo todo. Além disso, era o único sarcástico e durante o tempo que trabalhei para ele, nunca ouvi dizer nada de bom sobre alguém ou a respeito do trabalho desempenhado por outra pessoa. Um ex, um dos seus ex-funcionários que havia saído para prestar serviço militar estava retomando e voltaria a trabalhar com ele. Bob vinha falando havia semanas sobre seu assistente preferido, Billy. Eu estava curioso para conhecer esse Billy, já que nunca tinha visto Bob satisfeito com ninguém. Ele deve fazer milagres, pensei. Uma semana depois, Billy chegou e voltou para a equipe de Bob. Trabalhamos juntos vários dias, até algo aconteceu. Os outros estávamos na van de Bob quando este se irritou com Billy, desafiando uma longa lista de reclamações. Bob insistia que o exército tinha estragado Billy, que este não sabia mais trabalhar, que não importava com a qualidade, não cumpria suas funções, etc. Quando chegamos ao departamento de engenharia, Billy e eu ficamos na van enquanto Bob foi buscar algumas coisas. Alguns minutos depois, Billy me olhou e disse: No passado tentei aturar as críticas de Bob. Achei que conseguiria, porque preciso do emprego, mas não aguento mais, estou fora. Dizendo isso, saiu da van na qual acabamos de chegar para trabalhar, caminhou até a calçada, fez sinal para pedir carona e voltou para casa, a 65 quilômetros dali. Quando Bob apareceu e entrou na van, perguntou: Onde está Billy? Eu lhe contei o que acontecera e Bob falou mais nada o dia todo. No dia seguinte, Bob estava novamente a 1.000 por hora e eu era o único assistente. Eu já havia trabalhado mais de 50 horas naquela semana e ainda era quinta-feira, faltava 2 jornadas inteiras para encerrarmos a semana. Naquela tarde, ao entrarmos na van, Bob descontou em mim algo que eu não estava satisfeito e não pediu palavras para me humilhar. Qual era uma das limitações pessoais que me afetava naquela época? Eu tinha um problema terrível com conflitos. De fato, por causa da minha infância difícil e de modo como eu havia sido tratada em casa. Eu realmente tinha medo de confrontos e não sabia lidar com eles. O que aconteceria se eu dissesse alguma coisa e fosse demitido, ou algo pior? Eu vivia evitando discussões e não tinha coragem de dizer o que pensava. Exceto nesse dia. Eu estava cansado, com fome, e Bob cometeu o erro de envolver minha namorada. Foi a gota d'água.
Nossas limitações pessoais te chocam e eu revidei no mesmo instante. Você reclama de tudo e é o cara mais perverso que eu já conheci. Não consegue manter os funcionários porque é impossível de conviver com você. Não é à toa que ninguém quer trabalhar para você. Nunca conseguiu manter alguém por mais de 6 meses e passou toda a sua vida infeliz fazendo isso. Não consegue se dar bem nem com sua família. Se disser mais uma palavra, eu me demito. Pronto, falei. Meu coração estava acelerado e eu estava arrasado por dentro. Mas consegui. Felizmente, não tive tempo de pensar antes de falar, pois senão teria me convencido de não dizer nada. Voltei para a van e ele não disse mais nada o dia inteiro. No dia seguinte, Bob me procurou e falou: Me desculpe por ontem. Contei à minha mulher o que aconteceu e ela concordou com você. Prometo que não vou fazer isso de novo. E ele nunca mais se dirigiu a mim em tom de crítica. Fomos amigos até o fim da vida dele. Infelizmente, não havia muita gente em seu enterro, pois ele tinha afastado quase todas as pessoas que fizeram parte da sua vida. Os críticos costumam terminar sozinhos. Os críticos em casa. Esta é a tragédia dos críticos. Suas limitações pessoais são ainda mais prejudiciais em casa. Nada os deixa totalmente satisfeitos. As reclamações começam quando entram em casa. Se os filhos lavaram a roupa, a louça, as pessoas excessivamente críticas perguntarão: e por que não passar o pano na bancada? Ninguém consegue agradá-los. Infelizmente, em geral, eles não fazem ideia de quanto agride os outros. Na cabeça deles estão apenas dizendo o óbvio ou tentando ajudar. Não percebem o que estão fazendo, e mesmo quando alguém diz isso, a eles não entendem. A única maneira de lidar com eles é apresentar uma série de exemplos específicos para que não neguem o que fazem. Em alguns casos, as pessoas ganham a vida sendo excessivamente críticas. Em certas profissões, isso é vantajoso. Por exemplo, em engenharia, é preciso alguém com olho crítico, que preste muita atenção às minúcias e perceba detalhes que estão errados. Porém, se ele levar esse hábito para casa, verá quanto isso afeta a família. Um cliente meu, Doni, era sócio de uma grande empresa de engenharia. Por ser um de seus fundadores, ele sabia tudo o que precisava ser feito e reclamava de que seus outros sócios não eram tão dedicados quanto a ele, nem viam o cenário pela mesma perspectiva. Além disso, afirmava que os engenheiros jovens que estavam contratando não tinham a mesma ética profissional e que não se fazia mais funcionários como antigamente. Certo dia, quando estávamos entrando no edifício, ele começou a se queixar dos cuidados precários de alguém com a grama e os canteiros. Ele se dirigiu à sua secretária e lhe ordenou que contratasse outra empresa de jardinagem, pois a atual não estava fazendo um bom trabalho. Ele estava farto de ver serviço mal feito por ali e não queria que o mesmo acontecesse na própria empresa. A secretária logo olhou para ele e disse: Senhor Doni, o senhor não se lembra? Quem está cuidando do jardim neste verão é seu filho. Ele começou a trabalhar esta semana. Bom, então diga a ele que trabalhe direito. Ele não pode fazer aqui o que faz no jardim de casa. Doni retrucou, entrando em sua sala. Ele era um mala, nada, ninguém o agradava. Finalmente, com a ajuda dos sócios, conseguimos mantê-lo dedicado a tarefas que não afetavam outras pessoas. Aumenta o salário e 2 funcionários subordinados a ele. Os outros só se referiam a esse aumento como adicional por insalubridade e concordavam em pagá-lo pois sentiam que quem a menos tentasse trabalhar com ele merecia ganhar um pouco mais. Olhar sem ver. Ter que conviver com personalidades excessivamente críticas é um problema com o qual tenho muita familiaridade, pois o enfrentei a vida toda na forma de algumas pessoas íntimas e queridas da minha família. Há vários anos, quando eu estava terminando minha pós-graduação, eu sabia que queria fazer algo diferente do que fazia as outras pessoas à minha volta. Eu precisava encontrar algo, me realizasse, mais do que somente ter um negócio ou encontrar um emprego. Após refletir muito, decidi mudar. Decidi fundar um centro de atendimento psicológico sem fins lucrativos, que atendesse a todos que entrassem e procurassem ajuda. Fui visitar meus pais sem saber ao certo como falar com eles sobre meu futuro. Eu estava entusiasmado e não queria que eles me jogassem um balde de água fria.
Tinha feito planos para mim durante anos, planos que não incluíam meu envolvimento com pobres e delinquentes na região central do Texas. Naquela noite, após o jantar, nós nos sentamos na sala de estar e eu expliquei que tinha mudado de ideia e não iria para a África. Eu não para a África, em um importante projeto de pesquisa, mas que estava pensando em ficar ali trabalhando com crianças problemáticas e gangues de rua. O choque e a frustração deles foram quase mais intensos do que o que seria capaz de aguentar. Imediatamente ouviu que estava jogando fora a minha vida e que nada daria certo. De que você vai fazer? Perguntava. Você vai morrer de fome e sua família também. É uma péssima decisão. Quem vai sustentar você? Esse tipo de crítica não era novidade para mim. Eu a ouvia cada vez que tinha uma ideia e a contava a eles. Embora eu fosse um adulto responsável, as perguntas da minha mãe foram as mesmas de sempre. Ela não conseguia entender o que estava falando, nem porque decisão era importante para mim. Acabei abrindo a clínica e o trabalho me proporcionou grandes realizações. Anos depois, após artigos em jornais e recomendações governamentais, prêmios e reconhecimentos, cheguei a pensar que minha mãe finalmente perceberia que eu fazia era bom e importante, mas isso nunca aconteceu. Com o passar do tempo, acho que desisti de tentar fazer com que ela compreendesse a mim e ao meu futuro. E me concentrei naquilo que eu acreditava que deveria fazer da vida. Tentar conseguir a aprovação dela e simplesmente levar a tempo demais. E para ser sincero, também era muito doloroso. Vida nova para um celeiro velho. Muitos anos depois, após ter deixado a clínica sem fins lucrativos e fundado uma nova empresa, Susan e eu viajamos para Vermont e conhecemos algumas pessoas maravilhosas. Estávamos hospedados em um hotelzinho familiar. E certa noite, durante o jantar, um novo amigo nos perguntou o que tínhamos feito naquele dia. E lhe contei que passamos a tarde visitando celeiros velhos, mas sempre a 110 km por hora, pois o grupo com o qual eu estava não tinha muita vontade de parar e me deixar explorar cada celeiro de Vermont. Jim e Marilyn Elise, um casal jovem do Ohio, estavam sentados na nossa frente e um deles me perguntou por que eu tinha tanto fascínio por celeiros velhos. Expliquei. É que eu gostaria de desmontar um, levar até o Texas e transformá-lo no meu escritório. Os olhos de Marilyn brilharam. Que interessante, eu tenho um celeiro em Ohio, que existe há mais de 170 anos. E continua impecável, explicou. Eu o daria a você com prazer se tiver uso para ele. Pensei, precisei me esforçar para não sair pulando e correndo em volta da mesa. Sim, seria ótimo, respondi. E foi. Após planejar 1000 detalhes, contratei uma equipe para desmontá-lo durante o que acabou sendo uma das piores nevascas da história do Ohio. O celeiro de 2 andares e 4 divisões saiu do nordeste do país rumo ao sul, para o clima quente do Texas. Quando o caminhão finalmente chegou, os meninos e eu olhamos incrédulos para 22 toneladas de colunas e vigas. Nunca vou me esquecer dos sentimentos que tomaram conta de nós quando levantamos aquelas vigas de carvalho de 12 metros de comprimento, cortadas e trabalhadas à mão pelos Amish 170 anos antes. Descarregamos todo o material e o empilhamos nos lugares assinalados. Algumas semanas após a chegada do carregamento, decidi fazer a montagem à moda antiga. Em um fim de semana quente de verão, convidei uns 30 amigos para juntos construirmos o celeiro. Sente-se, certa vez, reverência ao tocar algo feito por alguém que orgulhava de seu trabalho. Aquela tarde, cada um levou para casa um dos pregos antigos para lembrar da fantástica estrutura do celeiro e do tempo que passamos juntos naquele dia. Quando estávamos desenvolvidos com a montagem, havia semanas, minha mãe veio passar uma temporada conosco. Meu filho mais velho, Mateus, estava subindo nas vigas para lixá-las e limpá-las, em preparação para a etapa seguinte. Ele estava deitado em uma das mais altas, observando o mundo abaixo dele, quando minha mãe chegou. Ela entrou no celeiro, voltou-se para mim com aquele olhar que eu conhecia bem e disse: Acho que isto aqui não vai dar certo. Seus clientes não virão até aqui para se encontrar com você. Em pouco tempo você vai falir e perder tudo.
E aí o que vai fazer? Finalmente ela disse o que eu sabia que ela passara a vida toda falando. Flip, por que você não pode ser uma pessoa normal, com um emprego normal e viver igual a todo mundo? Fiquei olhando à minha volta e percebi meu filho dependurado lá em cima. Ele tinha ouvido tudo. Respondi baixinho. Bom, aí eu teria um ótimo lugar para guardar feno, não é? Balançando a cabeça, ela voltou para casa. Depois que a minha mãe se afastou, Mateus me fez uma pergunta que nunca esquecerei. Pai, como você fez para crescer ouvindo isso o tempo todo? De início pensei, como assim? Ele prosseguiu. Ela sempre é tão negativa, mas parece que você nem escuta. Eu sabia que meu relacionamento com ela era diferente de qualquer outro que tinha na vida. Mas foi só então que percebi que, assim como minha mãe tinha perdido a capacidade de enxergar algo bom em mim, eu também tinha perdido a capacidade e o desejo de escutar o que ela dizia. Para mim, era melhor não ouvir suas críticas e dar atenção às pessoas que sabiam ouvir aquilo que, de fato, tinha relevância na minha vida. Se não fosse pelas pessoas positivas com quem convivi, talvez nunca tivesse conseguido. Sem dúvida, não estaria onde estou hoje. Você é crítico? Entre os sintomas a seguir, marque o que você identificar em si mesmo e some quantos pontos marcou. Eu reparo as coisas que não estão certas do jeito que deveria. O sacarmos é um estilo de humor com o qual me identifico. Com frequência, as outras pessoas não atingem o alto padrão que eu espero. As pessoas não parecem ficar genuinamente entusiasmadas nem felizes em me ver. Fico facilmente frustrado se não consigo dos outros o que quero do jeito que quero. Pessoas que me conhecem bem já me acusaram de ser cético. Não estou se reclamando, só estou indicando os problemas que precisam ser resolvidos. Tenho fama de dar opiniões sem que ninguém peça. Não dou a nota máxima porque sempre é possível melhorar. Costumo reparar nos defeitos das outras pessoas. Você tem tendência a ser crítico? Marque a seguir seu valor total. Faça uma reta de 0 a 10 e enumere de 0 a 10. 0, tendência menos provável e 10, tendência mais provável. Sou crítico, socorro. Recentemente conheci alguém que tinha esse tipo de limitação. Enquanto conversávamos, vi que havia uma caneta na mesa dele. Eu peguei, segurei firme com as duas mãos e a entortei. Então pus a caneta na frente dele e disse: Isso é o que você faz com os seus talentos. Cada vez que você implica com as pessoas, prejudica a sua própria capacidade. Carrega esta caneta como um lembrete. Aliás, não vou cobrar nem um centavo, mas por isso. Ele achou graça, porém, o mais importante é que ele entendeu o que eu quis dizer. O fato de que as pessoas assim sempre veem espaço para melhoria nos outros, no que fazem, não é ruim, mas quero garantir que elas conquistem o direito de expressar as opiniões. Para ser sincero, não curto muito quando alguém certa tenta corrigir meus defeitos. Em vez de se preocupar com os demais, que tal investir em si próprio? Corrigir é algo rápido e unilateral, ao passo que investir implica uma responsabilidade de longo prazo, às duas partes envolvidas. Podemos ilustrar os perigos dessa limitação usando uma simples lata de alumínio. Sempre separe uma lata de refrigerante e amasse-a um pouco cada vez que você se pegar dando uma opinião que não foi pedida, fazendo um comentário sarcástico reclamando de algo. Depois, tente desamassá-la para ela voltar à forma original. É impossível. Se você tivesse uma posição de gerenciar outras pessoas, é essencial superar essa limitação. Não só porque eu estou dizendo. Considere as pesquisas. Elas mostram repetidamente que quando as pessoas largam o emprego, na maioria dos casos, estão de fato largando o chefe. Com relação aos seus pais, pesquisas semelhantes mostram que os filhos de perfeccionistas estão fardados a ter medo do fracassar. Portanto, em vez de observar aquilo que todos os demais precisam mudar, concentre-se mais no que pessoas fazem direito. Invista nelas e conquiste o direito de desafiá-las. Pense no talento que tem, que você espera fomentar. Talvez seja isso que Michelangelo tinha em mente quando disse: Eu vi um anjo no bloco de mármore e esculpi-lo para libertá-lo. Etapas de tração específicas. Aqui estão algumas ações que você pode adotar para começar hoje mesmo a ganhar tração e se transformar em uma pessoa ainda melhor. Após ler todos os capítulos referentes a limitações, e se está
E se esta ficar caracterizada como uma de suas limitações fatais, essas farão do seu plano de tração. Vou deixar de ser exigente com os demais. Minhas altas expectativas podem dar a impressão de que sou difícil de agradar. Quando eu for muito duro com alguém, vou pedir desculpa mesmo se achar que essa pessoa está exagerando. Vou escolher três pessoas e perguntar a elas: é muito difícil entender as minhas exigências? Se disserem que sim, pedirei desculpa e irei incentivá-las. Para deixar de reclamar tanto, passarei o dia inteiro sem falar qualquer queixa. Seja parente, amigo, colega ou funcionário, não vou dizer nada negativo. Em vez disso, não vou pensar por que eles agem e sentem de tal maneira. Além disso, vou começar a me concentrar mais nos aspectos positivos das pessoas, situações e ideias. Vou parar de dar opiniões que ninguém pediu. Em vez de patrulhar os demais, vou deixar que os outros que conheçam a pessoa digam algo primeiro para não continuar sendo visto como crítico. Também terei paciência para perceber que talvez nem sempre eu esteja certo. Então vale a pena guardar minha opinião para mim mesmo de vez em quando. Vou começar a observar minha linguagem corporal com mais atenção. Serei mais expressivo e positivo nos meus comentários e no tom de voz, sem cruzar os braços ou franzir o senho. Sorrir não faz mal a ninguém. Deixarei de alfinetar as pessoas e de usar o sarcasmo. Não é tão divertido assim, e as pessoas não costumam dizer se ficaram ofendidas ou magoadas. Como lidar com um crítico? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante mostrar que se admira a pessoa. Toda limitação, ainda que extrema, contém aspectos positivos, portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados. O crítico é atento, exigente e vê oportunidade para melhorar. Ao interagir com o crítico, faça comentários como: estou vendo que você tem reservas e talvez precisamos superar alguns desafios. O que é observação perspicaz? Temos que levar em conta todas essas preocupações e entendo o que você quer dizer. Estou tentando organizar todas as ideias. Se você sente que uma pessoa assim está implicando com você, não leve a mal, pois não é nada pessoal. Expresse o que está pensando, fique bastante preocupado. Ajudaria também se pudessem mencionar algo positivo.